vou partir para algumas imagens que vocês vão conseguir estar visualizando o que é essa verificação, né? Bom, na verificação, onde que cada tipo de rachadura, vocês conseguem visualizar o cursor do mouse em azul? Sim. No primeiro estojo Sim, da professor, consegue. então, aqui, rachaduras na boca do estojo, rachaduras na base do estojo, amassados, né? Exemplificação de amassados, exemplificações que o estojo tem deformações internas, pode ter deformações internas, né? Aumentos de pressões demasiados ou própria fraqueza de fabricação. Esse trinco aqui também é muito característico, né? Eu já vou adiantar para vocês, mesmo que vocês não tenham tido essa matéria de balística interna, vocês podem estar me perguntando. Isso aqui é uma rachadura característica de quando o quê? O headspace do estojo não está em conformação com o headspace da câmara, ou seja, está sobrando espaço aqui nesse ombro, dentro da câmara, então a pressão contra a culatra começa a fazer rachadura bem nessa linha aqui, é muito característico. E aqui é o erro, é um espoletamento, né, acima do nível, que também é errado. A normatizadora prega que seja nível de base ou um pouquinho menos, é um fio de cabelo a menos, mas a gente vai passar por isso também. Você, eu vou dar um bizu, como é que se sente, né? Como é que a gente tateia e mensura isso. Uma exemplificação só de usar uma lupa para ver alguma diferenciação mais difícil de visualizar a olho nu, mas na prática mesmo, a olho nu você consegue visualizar. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu marquei de caneta, isso aqui são estojos, né? Aqui da minha bancada de recarga. Eu não sei se vocês conseguem visualizar as marcações de caneta. Então, no primeiro estojo da esquerda, aqui a gente tem um amassado, quase um trinco, né? No segundo, é possível ver que ele tem uma frezinha. Isso aqui é uma rachadura na boca. Ele está rachado na boca, é bem pequeno, pequeno mesmo. Se eu voltar o zoom para vocês verem o tamanho da imagem, ele quase não aparece. E, por fim, no terceiro da direita, ele tem amassados na boca e ele tem também uma espécie que ele foi mastigado, assim. Ele sofreu aqui um aperto, né? Esse pescoço. Então, na prática, dá para se descartar os três, se você tiver bastante estojo, mas certamente o do meio você não vai conseguir usar. Esse também da esquerda vai ficar muito ruim de você usar. Esse aqui, o último da direita, ainda consegue recondicionar. Aqui, mais uma vez, a gente consegue visualizar a abertura de luz, ele rachou por completo, né? Então é normal, é um estresse que é causado o insumo. Infelizmente, ele tem uma durabilidade com estresse, a maleabilidade do metal, exerção de pressão, calor, estresses vai conduzir ele ao desgaste. E um dos motivos, e uma das partes que se desgasta mais rápido é realmente o pescoço, onde é mais fino, né? A especificação dele é mais fina. Outros estojos, esses estojos aqui, gente, eles são de um disparo, tá? Foram estojos de um disparo. Então, para você ter noção qual que era o erro aí? Será que a câmara dessa arma já estava um pouco desgastada, né? Será que estava. Porque a munição veio nas normativas, veio conforme as normativas, ela veio em padrão específico. Agora, talvez o erro seja na câmara, ou uma arma com alto nível de desgaste, né? Aqui são outras exemplificações onde ele racha na base. Como comentado, um erro de
redimensionamento no ombro, no headspace, né? O headspace, vocês vão ver com o professor Paulo Beltrán, que ele é um limitador da câmara. Então, o quanto o estojo adentra na câmara é chamado de headspace. Bom, seguido do lote de estojos, o que eu faço? Né? Então, eu tenho esse bisuário aqui, eu coloco um papel em que eu imprimo com todos os processos. Se eu já fiz o tamboreamento, se eu já usei qual tipo de matriz, se eu lavei ou não esses estojos, da onde que veio, né? Se eu, de qual arma veio, quantos disparos ele teve, se eu já perdi algum estojo. Então, isso aqui é uma anotação que eu deixo junto com aquele lote para eu não me perder. E isso aqui eu faço de base das minhas estatísticas. De outra forma, quando eu acabo de trabalhar com meus estojos ali, de fazer todas as conformações nele, por exemplo, posso fazer isso, executar todos os procedimentos num lote grande, 200, 300 estojos. E aí eu deixo aqueles estojos prontos para quando eu for fazer encher ele com os insumos, espoleta, pólvora e projétil, eles já estão prontos. É só eu catar daquele lote lá que está pronto e usar, né? Mas para isso eu não posso me perder. Eu tenho então que me basear de alguma informação, de alguma anotação. Falando sobre as espessuras, né, do latão, foi dito também que o pescoço, a boca, o pescoço e o ombro são mais finos. Então você consegue ver aqui, numa medida de especificação, a grossura desse latão. Tem marcas que são mais robustas, tem marcas que são mais finas. E aí é uma característica de cada fornecedor, né? Novamente, temos duas marcas muito conceituadas. Então, você consegue comparar que essa marca Lake City, ela tem 292 de espessura, já a Hamilton é um pouquinho mais grossa, 314. Quer dizer que isso é bom, que é ruim? Não. As marcas podem ser boas. O que manda mesmo é a uniformidade desse lote. Então, as marcas mais famosas, né, Lapua versus Normas, elas são um pouquinho mais robustas que as nossas marcas tradicionais que a gente encontra no mercado. Beleza, aqui a gente vai passar então para o nosso lote de estojos, né? Então tá aqui o nosso lote de estojos. Eu tenho de que arma que ela foi atirada. Ela foi atirada de um rifle Tikka, um rifle de caça, é um rifle muito bom da performance. E eu tenho aqui nosso bloco de anotações. Eu apenas destaco uma folha dessa, escrevo de que arma foi, da onde que veio, para que vai ser usada. Aqui, no caso, eles têm um disparo, né? Porque eram munições prontas de fábrica, e eu, a partir de que eu vou executando cada processo, eu vou fazendo, vou ticando um evento aqui nessa lista e coloco junto com o lote de histórias. Se eu precisar parar esse procedimento, depois eu sei da onde que eu vou retomar. Então, aqui a gente passa, né, por essa primeira etapa de controle e verificação dos stores. Depois, nós vamos para o tamboreamento e a lavagem desses stores, né? Por que se lavar esses estojos? Quais são os equipamentos necessários? O que que a gente vai utilizar? Mídias, né? Para quem faz recarga já sabe, para quem não sabe, pode perguntar, fiquem tranquilos, tá? O tamanho do corte, do estojo, por que não usar pastilhas, né? Quem usa recarga de pistola, recarga de revólver, armas curtas, se usa pastilhas, mas por que que no fuzil a gente não usa? Porque no fuzil a gente tem o quê? Um bolso da espoleta maior. Certamente a pastilha ela vai ficar presa, fixada no bolso da espoleta, que depois vai ser um trabalho para a gente tirar. Então a gente costuma usar palitos, né?
palitos de tamanhos variáveis ou palitos de tamanhos menores para calibres, por exemplo, do 556, que é um calibre menor.